Desvendados. Olá, eu sou Guilherme Tavares, CEO da Tocato e host do Desvendados, um podcast feito para te conduzir às melhores decisões no seu negócio com insights valiosos sobre BI, pessoas, tecnologias e dados. O sucesso de qualquer negócio passa pelo planejamento, onde metas são traçadas e objetivos são definidos. Um ponto importante nos negócios é compreender como os dados impulsionam o planejamento estratégico, já que isso é fundamental no cenário empresarial moderno. Mas é importante também ficar atento à ética para a coleta e o uso de dados. No episódio de hoje, temos uma visão prática de como as organizações podem utilizar dados de maneira inteligente para tomar decisões e antecipar tendências. E olha que convidado especial que eu tenho hoje, que vai sentar na nossa mesa para esse bate-papo. Seja bem-vindo, André Rocha. Olá, Guilherme, tudo bem? Primeiro, agradeço pelo convite maravilhoso para falar sobre dados, algo que eu vivencio aí todos os dias, né, na minha carreira. Bom, eu vou me apresentar explicando um pouco da minha trajetória aí de mais de 10 anos de marketing digital. Por anos, eu fui especialista 100% dedicado em Google Ads. Trabalhei com essa ferramenta e atendi centenas de clientes em todo o Brasil e também no exterior. Agora eu comecei uma nova jornada, que é me especializar muito mais em performance e escala. Então, trazer todo esse conhecimento que eu tive de análise de dados, de estratégia e de ações para alcançar esses resultados e quais os melhores caminhos que esses dados podem nos trazer e quais são as principais visões que a gente consegue obter desses dados para alcançar esses resultados. André, eu fico muito feliz de ter você conosco hoje. Obrigado pela tua presença. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser super rico. E o que me deixa mais feliz é perceber como dados têm sido protagonista em diversas áreas, incluindo o marketing digital, o marketing de performance e o marketing de eficiência. E eu já quero logo começar o nosso papo hoje com uma pergunta para você, que ela é super pertinente e que eu vejo muitas empresas pecarem. No teu ponto de vista, André, por que é importante a gente basear um planejamento estratégico, um planejamento de marketing em dados? Eu acho que a resposta se resumiria em uma frase: é sair do achismo. O grande problema de não trazer dados para a vivência de uma empresa, para o dia a dia, para essa análise, é basicamente você tomar decisões achando algo sem esses dados que vão ajudar você a tomar essas decisões e entender quais são, de fato, os melhores caminhos para se seguir. O achismo é o grande vilão das pequenas, médias e até grandes empresas que tomam decisões a partir de microvisões. E os dados nos possibilitam o aprofundamento dessas análises e começar a entender muito mais sobre comportamento e principalmente oportunidades. Então, com os dados você tem uma visão não só estratégica, mas também uma visão que é baseada em números. E números não mentem. Você só precisa contextualizá-los para que ele faça sentido. O que você trouxe aí sobre o achismo é um dos pontos que eu mais ouço nas minhas rodas de conversa a respeito de dados. A gente viveu gerações e gerações, e eu não estou querendo tirar a credibilidade e o crédito do que essas gerações viveram, mas a gente viveu inúmeras gerações que no mercado de trabalho tomaram suas decisões pela sua experiência, pelos anos de experiência, pela carreira construída, mas muitas vezes pelo achismo. Eu acho que vai chover hoje, então eu não posso começar a colheita, ou eu acho que vai chover daqui 2 dias, então eu preciso começar a colheita antes, porque se chover eu perco a colheita inteira, ou eu preciso abaixar esse preço, porque eu acho que se eu abaixar o preço do açúcar, eu vou ter mais venda no meu supermercado desse produto. Então sempre foi muito baseado em achismo, né? E quando a gente traz para o planejamento estratégico em si, ou para o planejamento de marketing, eu não tenho dúvidas que você já deve ter vivenciado vários casos de sucesso e vários casos de insucesso, porque mesmo a gente tendo dados, mesmo a gente argumentando para diversos clientes a importância dos dados, a gente ainda tem uma indústria muito imatura na análise de dados. A gente tem muita gente, muitas pessoas que são líderes de empresas imaturas. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, assim, quando a gente ainda fala sobre dados, sobre planejamento estratégico, na prática,
Como você utiliza o dado no dia a dia para você fazer um bom planejamento estratégico, para você entregar isso para os seus clientes? Como que os dados entram na temática planejamento estratégico para que você realmente consiga conduzir um bom plano para o teu cliente? Essa visão que você trouxe de que muitas empresas elas trabalham com base na sua experiência é totalmente real. Eu enxergo isso no dia a dia aqui, muitas empresas que trazem essa experiência como um adicional, porém a experiência muitas vezes ela é um problema, porque você vem enviesado. Muita coisa que aconteceu e funcionou no passado não funciona mais hoje, ou você precisa de estímulos novos para que ela continue a funcionar. Então, ela evolui como o mercado, como nós, como todos os usuários e pessoas. Então, quando a gente está estruturando um planejamento de dados e análise, a gente parte primeiro do que a empresa já tem, é óbvio, do que ela já tem de construção, de coleta de dados, mas depois começa-se uma investigação muito maior e profunda. Então, o ideal é entender o passado e o presente e dali o que a gente pode extrair de informação para criar um futuro próximo e um futuro a longo prazo que faça sentido em termos de crescimento. E, além disso, o que a gente pode, dos dados extraídos, adicionar como os novos dados. O que a gente pode começar a coletar que vai trazer um futuro melhor ali de estratégia, de definição, de análise e de ações. Então, basicamente, quando um cliente entra hoje dentro da minha empresa para fazer performance, escala, eu começo a analisar muito o porquê de todos aqueles pontos positivos e negativos que já aconteceram com ela, e a partir dali extrair os dados daquelas operações. Então, vou trazer para uma realidade mais na ponta, com tráfego pago, Google Ads, que é a minha base. Por que será que aquela campanha que funcionava no passado deixou de funcionar agora? Era a campanha principal da empresa, e o que aconteceu? Muitas vezes não é só o mercado, não é só algo externo, não é porque tem mais concorrente e aumentou o custo por clique, não. Pode ser outros fatores, como oferta, concorrentes mais preparados, concorrentes que se conectam melhor com o usuário. Então, são outros fatores que vão além do que uma simples análise de dados superficiais. Então, primeira fase é entender o passado e o presente, depois definir os futuros, principalmente os próximos passos, algo mais próximo daquele momento, e a partir daí extrair e coletar novos dados e questionar o que a gente precisa entender para poder crescer a médio e a longo prazo. Então, dali o que eu vou definir de novo? O que eu posso me aprofundar? Que dados que eu preciso trazer novos para direcionar as minhas questões? Como que eu posso responder essas questões? E assim por diante. Então, a análise de dados é algo que toda empresa precisa fazer, é algo que, mesmo que você for um pequeno empresário, você precisa começar. Comece com um básico, mas um básico bem feito, e depois você vai escalando essa análise de dados. Dados é isso, você precisa começar para começar a colher no futuro. Senão, se você não inicia agora essa jornada, você não vai conseguir fazer nada daqui a alguns meses, a alguns anos. Que legal, André. Na tua fala, eu quero destacar o ponto em que você traz as 3 etapas para uma preparação de um planejamento, né? Olhar ali para o retrovisor, entender o histórico, na sequência olhar para o que eu desejo para o futuro e, por fim, entender como os dados ou quais dados eu preciso trazer para validar as hipóteses daquilo que eu gostaria de construir para a minha empresa como solução de alguma dor, ou até mesmo como caminho de inovação que eu estou trazendo para um portfólio novo, para um produto novo dentro da minha empresa como um todo. E isso me fez lembrar de uma consultoria que uma vez eu fiz no mercado. O executivo principal da empresa estava questionando a existência de um produto X nos mercados que ele tinha espalhados pelo Brasil. E no questionamento ele estava trazendo na percepção dele, no sentimento dele, a intenção e a decisão de cancelar a compra de novos produtos
desse produto especificamente, porque na percepção dele esse produto só ficava na prateleira, isso não tinha rotação, isso não rodava no dia a dia. E a percepção dele era limitada porque ele acabava visitando os mercados ou supermercados que estavam mais próximo de onde ele circulava ali, nas suas viagens ali mais perto de onde ele estava, de uma maneira geral. E quando a gente foi olhar para os dados, a gente percebeu que esse produto que ele queria tirar do portfólio dele, ele era responsável por 20% da receita dos produtos vendidos no Nordeste do país. Então, ele ia tomar uma decisão baseada no achismo, segundo os pontos de vendas que ele visitava e via aquele produto estocado ou na prateleira, mas sem olhar para o contexto geral. E aí ele ia tirar 20% dos pontos de vendas do Nordeste e, com certeza, trazer mais prejuízo ainda para a empresa do que só aquele prejuízo de estoque. E aí a hipótese de solução foi deslocar a parte do estoque para onde esse produto era mais vendido, e aí ele tirou esse estoque tranquilamente, né? Então, eu acho que esse contexto de olhar para o passado, olhar para o que eu quero para o futuro, e entender como o dado pode validar o meu passado, mas também quais dados eu preciso trazer para validar as minhas hipóteses de futuro, eles fazem sim parte de um framework essencial para a construção de um planejamento estratégico. Eu achei muito boa a tua dica. Quando a gente pensa em negócios no contexto geral, no teu ponto de vista, qual a melhor abordagem para uma coleta e análise de dados a fim de identificar oportunidades de crescimento ou antecipar tendências do meu mercado? Eu tenho duas visões completamente diferentes e são caminhos diferentes a serem tomados. Quando a gente está falando de definição de oportunidades, a gente pode estar pensando no crescimento da empresa sem propriamente atacar um novo mercado. Pensando nesse primeiro pilar, eu consideraria analisar todos os aspectos internos. Então, a gente está falando de analisar desde o comportamento da ponta da captação, eu estou falando de Analytics, eu estou falando de Google Ads, de Meta, e também a análise de CRM. O CRM estratégico é muito importante para a tomada de decisão. Então, entender essa composição vai te gerar insights tanto para otimizar pequenos aspectos de cada ponta. Então, você consegue ter tomadas de decisões mínimas em Analytics, em Google, em Meta, em tráfego pago, né, como um todo, como também análises mais complexas, como precificação, composição de um produto, criação de esteira de produtos e serviços e assim por diante. Então, a análise de dados vai te trazer muita visão estratégica do que você já tem, se você for pensar nesse pilar de crescimento de oportunidades dentro do negócio atual. Quando a gente está falando de entender tendências e começar a, talvez até mesmo, observar o mercado de outra forma para a gente criar novos produtos e serviços ou novas abordagens, a gente está falando de algo externo. Então, a análise de dados também funciona muito bem quando você direciona os seus esforços para trazer esses dados de fora para dentro. E o que eu faço para fazer esse movimento? Geralmente eu uso o próprio planejador de palavra-chave do Google Ads, onde ali já vai me trazer volume de pesquisa, tendência de concorrência, custo por clique e até mesmo novas descobertas de palavras que talvez eu não identificaria sozinho, e o Google Trends. Eu uso muito essas duas ferramentas para me trazer esses dados externos, porque ali eu entendo tamanho do mercado, volume do mercado e principalmente concorrência. E dali eu consigo traçar estratégias de: será que o meu produto vai se encaixar aqui? Será que eu tenho demanda suficiente para isso? Para que ele gire, para que ele faça sentido? Será que os concorrentes que eu tenho, eu posso ser melhor que eles? E assim por diante. Então, dali você consegue entender novas oportunidades de geração de negócios ou até mesmo empresas que querem expandir para outros estados e assim por diante. Então, essa expansão também funciona muito bem analisando dados externos e não só o que você tem, né, que é o que a gente tem mais fácil, que são dados internos. Sem dúvida, talvez até a primeira etapa antes de pensar em analisar dados é ter um bom CRM e utilizá-lo da maneira correta, né? E a gente realmente vê muitas empresas hoje que ainda não deram esse passo, né?
Eu queria aproveitar o tema que você trouxe aí de avaliar não só os dados internos, mas entender como eu consigo também ampliar a minha visão, trazendo ou coletando dados externos, né? Você trouxe aí duas formas de fazer isso, seja olhando para a parte de tendência ou para a parte de palavras-chave. A gente também sabe que muito do comportamento do usuário, do consumidor, seja ele no B2B ou no B2C, está ligado ao traqueamento que as plataformas hoje fazem sobre o meu comportamento, sobre o seu comportamento na web. E aí a gente entra direto com uma temática, e é sobre essa temática que eu quero falar um pouquinho com você, que é sobre a ética da coleta de dados, né? Que é sobre como esse mundo está vivendo uma transformação, porque viemos e estamos falando cada vez mais da Lei Geral de Proteção de Dados, estamos falando cada vez mais sobre como aplicar a ética nessa coleta. E isso, sem dúvidas nenhuma, é um gatilho de impeditivo, né, um gatilho de objeção nesse cenário de análise, mas também ele é super importante para a discussão. Sim, com certeza. A LGPD, ela contribui muito para a saudabilidade do nosso mercado, né? Faz com que o usuário fique cada vez mais seguro quanto aos seus dados, porém, ele gera alguns problemas e complicações quando a gente vai parametrizar, quando a gente vai analisar esses dados. Principalmente quando a gente pensa em, será que esses dados estão confiáveis? Principalmente quando a gente questiona se, na hora de analisar esses dados, se esses dados eles estão sendo processados de forma correta, se esses dados estão chegando sem muitas disparidades, sem muitas perdas no caminho. O grande problema de disparidade entre dados é como os dados são processados em diferentes ferramentas. Então, quando você vai analisar um dado hoje, você tem o tráfego pago, que vai te entregar dados de uma forma, depois você tem o Analytics, que vai te entregar de outra forma, depois você tem a visão do CRM, que é completamente diferente, porque o CRM geralmente não é tão inteligente na captura desses dados e principalmente na jornada de compra desses dados. Então, o usuário chegou até você, mas quais são os principais caminhos? Qual é a jornada que ele tomou até chegar em você? E quando a gente está falando de proteção de dados, a gente está falando de dados sensíveis. A maioria das tecnologias, seja Google Ads, seja Meta, seja Analytics, vão te trazer dados que não são individuais, mas sim no coletivo. O CRM vai te trazer dados individuais, que são mais sensíveis. Então, o principal cuidado quando a gente está falando de ética é ter um site que sempre cumpra com todas as exigências da LGPD. Então, avise sempre ao usuário por que daqueles dados serem coletados e ele precisa aceitar a coleta desses dados sempre. Então, eu vejo muito site que você entra, não tem o aceite de privacidade, você deixa os seus dados lá, depois esses dados são vendidos para outros lugares. Então, o problema está aí. Alguns players do mercado trabalharam de maneira ruim esses dados e acaba que a gente precisa sofrer com isso. Então, o que a gente precisa fazer? Analisar todos os dados possíveis dentro das ferramentas que vão trazer esses agrupamentos de dados sem ser dados individuais. A gente ali vai entender muito comportamento, principalmente comportamento de tráfego, comportamento de como o usuário se comporta na minha página e como eu posso converter mais. E o CRM, que a partir daí você já tem esses dados, o usuário já confia em você. Ele compartilhou esses dados porque confia na sua marca de alguma forma, em algum nível. Então, o que você pode fazer com aqueles dados que não vão ferir essas diretrizes? Que não vão fazer com que ele se afaste de você, mas sim se conecte com você ao longo do tempo. É basicamente isso. A ética está em como você usa os dados. E vão ter cada vez mais aplicações mais fervorosas com relação à LGPD. Então, eu tenho um cliente que é de servidor dedicado, que é o mais certificado da América Latina, e ele tem uma certificação na LGPD que realmente faz com que ele siga à risca cada processo dentro da lei. E são realmente processos rigorosos.
Geralmente você, que é um empresário, um pequeno, médio empresário, não precisa de uma certificação dessa para seguir, não precisa fazer todo esse esforço igual esse meu cliente faz. Então, para você que precisa iniciar essa jornada de captura de dados, basta você ser transparente com seu cliente. Só isso. Que você já vai estar dentro da lei, vai estar dentro da ética e assim por diante. Então, André, a tua fala me fez até lembrar de dois pontos. Um dos pontos é o desafio da integração das informações, dos dados, né? A gente ouve pelo aquilo que você trouxe, como Edis conta uma história, como o CRM conta outra história a respeito de um único indivíduo, e como é que a gente faz para poder ter governança clara e conseguir fazer com que o dado correto chegue nas mãos das pessoas que podem ver aquele dado ou tratam aquele dado de uma maneira mais adequada ou 100% adequada à Lei Geral de Proteção dos Dados. E um outro ponto que você trouxe na sua fala também, que eu achei bem interessante, e é algo que eu conto sempre para todas as pessoas quando a gente vai falar sobre marketing digital e o futuro do marketing digital, visto que eu estou nesse mundo desde 2004, já há bastante tempo, eu costumo fazer um paralelo na época em que as cidades eram infestadas de publicidades de outdoor, de empenas. A gente passava por grandes capitais e a gente só via publicidade, publicidade, propaganda, propaganda, propaganda. Até que vieram as legislações municipais limpando as cidades, né? Trabalhando com cidades limpas, para que as cidades realmente conseguissem ser menos poluídas visualmente. E é isso que a gente está vivendo no final do dia dentro da internet. A gente tem uma imensidão de publicidade, uma imensidão de propaganda, uma imensidão de material rico, uma imensidão de pessoas querendo coletar sua informação, que precisou vir, sim, uma lei geral de proteção de dados para colocar tudo isso no lugar, para discutir sobre ética, para discutir sobre o uso dos dados, para que a gente não caia no que caiu o marketing offline, né, praticamente. E eu queria te fazer uma última pergunta antes da gente ir para o nosso jogo de gamificação. Quando a gente vai falar de futuro de dados, no seu ponto de vista, qual que é a tendência que a gente deve ficar de olho daqui para frente? Eu acredito muito que a tendência é personalização e conexão. As empresas que conseguirem analisar esses dados e extrair o máximo possível para personalizar e depois conectar com o usuário serão as empresas que terão mais resultados e destaque ao longo do tempo. Utilizar os dados para cada vez mais entregar algo mais personalizado, falando exatamente com aquele usuário. Quanto mais personalizado for, mais conexão você vai gerar, mais a percepção daquele usuário pelo seu carinho, pelo seu intuito de poder atendê-lo de forma melhor, vai ser mais efetivo para os seus resultados. Então, se a gente pegar um caso do nosso dia a dia, uma Netflix, por exemplo, o nível de personalização que eles investem é muito grande. É justamente um dos principais fatores decisivos para o sucesso, que é quando você entra na plataforma, você vê o que realmente você gosta. A maioria das vezes, tá? Não é perfeito ainda. Mas quando a gente começa a analisar esses dados, a gente começa a entender que os dados refletem comportamento. E comportamentos são pessoas. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que a personalização é extremamente relevante para uma boa conexão. E a empresa que busca o crescimento, ela está buscando uma recorrência, uma recompra, uma conexão a longo prazo. E essa conexão só funciona e a partir de agora só vai funcionar cada vez mais se você olhar individualmente para cada usuário. Então, entender o CRM é muito importante, entender os principais gatilhos dentro do CRM vai ser muito importante para o seu negócio, porque realmente você vai conseguir criar essas trilhas, personalizar cada vez mais e entender cada vez mais esse usuário, porque cada usuário é único, mas ele reflete alguns padrões. Então, quando você analisa esses padrões, você consegue realmente personalizar o máximo possível. Tu trouxe aí o caso da Netflix e eu me recordo, a Netflix divulgou uma nova série no mercado e essa série ela foi escrita 100% baseada em análise de dados. Então eles analisaram quais eram as séries mais exponenciais, que tinham maior adoção, que tinham maior engajamento do público, entenderam quais eram os padrões que existiam dentro dessas séries através de análise de dados e construíram uma série nova
com todas essas histórias correlacionadas. Obviamente, a série foi um estouro. Quem tiver curiosidade, dá um Google aí, tem bastante estudo a respeito dessa análise que o Netflix fez para lançar isso no mercado. Eu vou te trazer aqui 5 tópicos e aí eu quero que você traga para os nossos ouvintes aquilo que vem na sua mente, seja uma experiência, seja uma frase, seja uma dica ou aquilo que realmente estiver transpassando aí nos seus pensamentos. Compartilhe com o nosso ouvinte aqui um segredo. Eu sempre começo minhas análises partindo do problema. E a partir disso, eu tento trazer as respostas. É o que mais me gera resultados. Me fala um pouco sobre um erro. Um erro que eu já cometi no passado, no começo de carreira, que era tentar analisar tudo. Analisava, mas sempre superficial. Então, quando você começa a entender que a análise de dados não pode ser superficial, você foca no que realmente você precisa se aprofundar e os resultados são maiores. Ninguém cresce conhecimento sozinho, então traz uma referência para gente. As maiores referências que eu busco e busquei na minha carreira são de cases em empresas de sucesso. Claro que eu sigo muita gente boa, muita gente que faz sentido você seguir todos os dias, mas quando você começa a analisar o que uma empresa fez e os resultados que ela trouxe, você começa a expandir a cabeça para as possibilidades. Então comece entendendo, como a gente falou o caso da Netflix, por exemplo. Traga isso para você como conhecimento, mastigue essas informações e tente trazer isso de alguma forma como realidade para sua empresa. Legal, uma dica. Começar pelo básico. Ótimo. As empresas às vezes tentam inventar muito e não fazem muita coisa, né? Então, começar pelo básico, o básico bem feito faz sentido. A gente só escreve porque um dia nos ensinaram muito bem o ABC, né? O básico. Exatamente. Por fim, um livro. Eu não vou indicar um livro específico de análise de dados. Eu vou indicar um livro sobre neuromarketing, comportamento, que eu acho que quem está começando precisa iniciar por isso, porque os dados são reflexos de comportamentos. Então, eu convido vocês a lerem Neuromarketing, de Darren Bridger, que realmente vai trazer uma visão muito interessante de comportamento. E aí, a partir dali, você criando suas dúvidas, seus questionamentos e se aprofundando nos dados, você vai entender ainda mais o comportamento. Ali é a base, é o start. Chegamos ao fim de mais um episódio do Desvendados. Quero aqui agradecer formalmente a tua presença e deixar um espaço para que você compartilhe um pouco com o nosso público, com o nosso ouvinte, como eles podem te achar, como eles podem te seguir, como eles podem ouvir mais o André no dia a dia. Primeiro, se você pesquisar no Google consultor de Google Ads, eu vou estar sempre presente, porque eu fico muito feliz, eu sou referência no assunto. Mas se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é @André do Google no Instagram, André Rocha MKT no LinkedIn e o meu site é andrerochaconsultor.com.br. E eu agradeço muito esse convite, trocar ideia com o que eu gosto, que realmente é análise de dados, é comportamento, resultado, é a busca constante. Os dados trazem para nós uma visão mutável das coisas. Então, a cada análise, cada dia, você entende coisas novas e também muda pensamentos, vieses que você tinha e principalmente experiência. A nossa visão da nossa experiência no passado vai se moldando conforme a gente vai se aprofundando nos dados e isso é maravilhoso. Que papo legal, André. Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo dia de hoje. O podcast da Tocado tem um espaço para falarmos sobre BI, tecnologia e dados, com insights que te conduzem para decisões assertivas que impulsionarão o seu trabalho e o seu negócio. Se inscreva em nosso canal, curta o podcast no seu agregador de áudio favorito e, é claro, não deixe de compartilhar esse episódio com aqueles que buscam entender melhor o papel dos dados nas tomadas de decisões. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima. Fiquem ligados e conectados ao futuro.